Turma, bom dia. Daqui a pouco, mais de minutos, a gente vai estar começando a nossa aula, tá certo? Se alguém tiver já como pegar um caderno ou LDI, aí a gente vai estar explicando o assunto. Não é difícil, é um assunto bem fácil de estar estudando, mas pega o LDI e pega um lápis. Aí a gente vai estar anotando alguma coisa.
Turma, estão conseguindo escutar bem a, a voz, está aparecendo a imagem, está tudo certinho? Ei, Mais um minutinho e eu vou estar iniciando a aula. Pessoal, bom dia. O professor vai estar iniciando a aula, é 45 minutos, e durante esse tempo a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês. Primeiramente, eu quero dizer que é bom a gente estar conversando, né? Ainda mais na parte que, nesse período, já mais de um mês sem aula, né? Sem contato com a escola. E durante essa aula a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o assunto, um pouquinho sobre as dúvidas de vocês. Eu quero, se você não estiver escutando, não estiver vendo, dá me avise que eu não tenho esse retorno, tá certo? Vamos aqui. Primeiro a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês, como está sendo esse período de vocês. Estão gostando de ficar em casa? Estão com saudade da escola? Está difícil? Vamos abrir. Isabela, como é que está sendo esse período? Se quiser abrir o microfone, se quiser digitar, como é que está sendo esse período assim de não estar indo para a escola? Não estar indo para as aulas, não estar encontrando os amigos na escola? Como é que está sendo, Isabela? Quer falar, Isabela? Microfone? Pode liberar o microfone. Certo, é verdade. Alguém quer liberar o microfone, quer falar alguma coisa? Davi Newton, como é que está sendo para ti esse período? Está se acostumando em casa? Não está se acostumando? eu tô gostando bastante. Eu tô achando online bem legal. É? Tem alguma Sim, dificuldade, Davi Newton, nas atividades? algumas No não, mas geral? não, até que não. Às vezes começa a travar um pouco, mas nada que seja muito ruim. Tu gosta da casa ou já gostava mais da escola? É, os dois, mais ou menos, né? Ah, que bom. As meninas, Ana, Cibele, querem falar alguma coisa? Ana Heloísa, Cibele, não. Quem é Cicler Melo? Não consigo identificar, não Sou lembro. eu, professor Marcele. Ah, Marcele, que bom, Marcele. Que bom. Pessoal, o professor enviou essa semana mensagem e tem uma atividade lá na parte de história, né? Tem uma atividade de história e eu queria saber essa atividade agora que foi passado para vocês do capítulo 3.
se vocês estão conseguindo fazer, se não estão conseguindo. Conseguiram assistir a explicação, o vídeo do professor? Conseguiram receber a mensagem? Viram as atividades? Como é que todos receberam? Todos conseguiram assistir? Certo. Vocês têm muita dificuldade de estar estudando sozinho, no caso, assim, fazendo atividades sem o professor por perto, ou vocês conseguem entender através das videoaulas gravadas? Marcelo, quer falar um pouquinho? Tu consegue entender bem o assunto? Turma, se alguém querer falar, vai falando no chat, se quiser abrir o microfone também pode abrir, tá? O professor quer, antes de iniciar a aula, quer conversar um pouquinho com vocês, principalmente vocês que são adolescentes agora, né, nessa fase. É assim, ó, é muito difícil para vocês, é um momento novo, é difícil. O que nós estamos vivendo é um período histórico, é um fato, primeira vez que acontece no mundo em nível de afetar países, nações, continentes, no mundo inteiro. Então, esse é um acontecimento que está mexendo com tudo. E é difícil. E vocês que são adolescentes, é mais ainda pela fase de comunicar, das amizades, e agora esse período de estudar. É a primeira vez que vocês estão se deparando com isso, né? Abrir o computador ou acessar pelo celular, ver as aulas, fazer atividades, não ter, às vezes, ninguém para estar auxiliando num lado ou perto, então é um momento novo para vocês. Porém, é um período que vai trazer para vocês muitas conquistas na parte de ensino, futuramente no ensino médio, na universidade, principalmente na universidade. Muitas disciplinas, muitos cursos são online e vocês já vão estar se ajustando com isso. Então é difícil, mas depois disso vocês vão sair mais fortes, tá certo? Não se preocupe, tem um desgaste emocional, um desgaste psicológico muito grande. Para mim, professor, tem dia que eu estou manhã cedo, à tarde, noite, não tem hora. É muito difícil, mas é uma novidade. E, através disso, a gente vai estar futuramente tendo bons resultados. Quando vocês for fazer um curso, ou for até em outro país, for precisar, e vocês têm que estudar, às vezes, sozinho, e vocês já vão estar começando a acostumar. E agora o professor vai estar dando uma dica, a dica muito importante. Pessoal, façam uma rotina de estudo. Façam uma rotina todo dia. Tira aquelas horas. O professor estudava de manhã, o professor estudava da tarde. O professor é melhor fazer 2 horas de manhã e 2 horas à tarde de estudo. Por quê? Para não acontecer de vocês se desligar, porque não é uma férias, é um estudo, e a mente de vocês, o raciocínio, o conhecimento de vocês não pode ser prejudicado. Então, o que vocês devem fazer? Fazer uma rotina de estudo, pegar uma folha, um caderno, uma anotação e fazer, segunda-feira eu vou fazer as atividades tal, tal, terça, tal. Você faz uma tabelinha, uma tabela de estudo. Essa rotina de estudo vai ajudar vocês. Aí todo dia você vai estar lendo, ouvindo aula, ou mandando mensagem para o professor, fazer tudo na mesma hora, às vezes é difícil. Você acaba nem estudando, chuta tudo, nem responde. Mas se você fizer uma rotina de estudo, vai ajudar muito. E vocês não podem ser prejudicados nessa parte, assim. Se vocês não estudar ou fingir que estiver estudando, é pior. O final vai ser quando você tiver 17, 18 ou 20 anos, vocês não sabem nada.
e ou pouca coisa, né? Então, tente fazer uma rotina de estudo, tá certo? Eu vou estar iniciando agora um pouco sobre a explicação sobre as grandes navegações. Eu vou estar abrindo agora uma apresentação. É um assunto que eu gosto muito, que é o momento que os portugueses vêm para o Brasil, né? Pessoal, está conseguindo ver a tela? Estão conseguindo? Tudo certo? É um pouquinho do nosso assunto. Foi feito uma videoaula sobre isso, tá certo? No início da aula, eu vou estar comentando com vocês que essas navegações aqui, ó, ao redor do mundo que aconteceu, ela foi em busca de alimento. Então, os alimentos acabaram modificando o mundo inteiro, olha só. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre especiarias, olha só. As especiarias. Por que que os portugueses, principalmente, saíram lá da Europa e foram até a Índia? Olha só o trajeto. Por que que eles saíram daqui e vieram até aqui? Eles não pensavam que o mundo era assim. No fim, eles pensavam que ia ser mais rápido, pensavam que ia ser bem rápido isso. E acabou demorando quase 100 anos. E eles iam até as Índias em busca de especiarias, olha só. E através desse caminho eles vieram até o Brasil, conheceram a América e foram conhecendo o mundo inteiro. Pessoal, naquela época, as especiarias, como eu já gravei a aula, custava muito dinheiro. Muito dinheiro, olha só. 60 quilos de pimenta chegou a custar 52 gramas de ouro, canela, praticamente era tudo comercializado a ouro, era muito dinheiro, era muito valioso, então valia a pena eles passarem 30, 40 dias no mar em busca disso. Agora, antes de... Deixa eu encerrar a apresentação aqui. Agora que já tem um número de alunos nessa sala, eu quero perguntar assim para cada um aqui. Ó. A Isabela já respondeu. A Ana conseguiu responder todos os exercícios? Conseguiu assistir a aula? Ana Heloísa, conseguiu fazer? Olha que bom. Assistiu? Conseguiu assistir a videoaula? Que bom. Cibele, conseguiu fazer o exercício? Já vi Newton. Ok, Gabriel já falou. Gabriel Santos já comentou. Gabriel Soares. Conseguiu fazer o exercício, a videoaula? Assistiu?
Gabriel Soares, será que fez? Ok. Gustavo. Fez, Gustavo, o exercício? Hum. Marcelo fez o exercício? Viu o vídeo? Ok. Ok. Pessoal, tem alguma. Esse assunto, particularmente, é um assunto muito fácil de entender. Às vezes tem uma palavrinha que vocês não entendem, assim, ó. Quando vocês lêem o LDI ou fizer uma atividade de história e que você não entender, professor, eu não entendi essa palavra. Professor, eu não entendi esse parágrafo. Professor, eu não entendi essa pergunta. Mande por mensagem. No Brasil inteiro, eles estão estudando a mesma coisa que vocês, o mesmo assunto. A diferença é o resultado, aqueles que vão aprender isso e aqueles que não vão aprender. Quando vocês forem fazer um vestibular, escolher uma profissão e tiver uma prova, é esse assunto que vai ser solicitado de vocês. Não vai ser um game, não vai ser um jogo, não vai ser uma novela, não. O conhecimento sobre a história do mundo. Então, se esforcem. Professor, eu não entendi essa palavra, eu não sei o que é essa palavra. Professor, eu não consegui responder a número 7. O senhor pode me explicar, dar uma orientação? Envie mensagem. Não fique sem fazer nenhuma atividade, tá certo? É importante você sempre dar esse retorno, porque se você não mandar mensagem, eu fico pensando assim, entendeu tudo? E às vezes não é assim, né? Não entendeu uma questão só, você vai e manda mensagem, professor, né? A Isabela comentou ainda, não entendi a número 7. E a gente, daqui a pouco eu comento com vocês, ou eu. Daqui a pouco eu comento com vocês, ou acabo explicando novamente a atividade. Eu vou estar conversando agora com vocês um pouquinho sobre as especiarias. Especiarias, tá? Essa aula que foi a aula que foi gravada, e essa aula a gente vai estar conversando um pouquinho sobre especiarias. O que são as especiarias? Por que os portugueses foram até as Índias buscar especiarias? Na página 28, quem está com o LDI em mãos, quem não está, pegue, na página 28, tem uma foto lá embaixo, lá, ó. Página 28, está falando um pouquinho do comércio europeu com o Oriente. Certo? O que são especiarias? Vamos ver, Davi Newton, Cibele, Ana, Gabriel Santos, Gustavo, Isabela, Marcelo. O que são especiarias? Vocês já fizeram o exercício? Já leram? Sabe o que é? O que são especiarias? Querem abrir o microfone? Quer falar um pouquinho? Ainda não fiz, não, ainda não cheguei lá. Estou fazendo os outros, mas quando acabar aqui já vou fazer. Certo. Especiarias. O que é especiarias? Eu não sei, não. Não. Os portugueses... Eu vou até abrir a apresentação, para mostrar, vai ficar melhor, né? Principalmente essa aula dessa semana, tem que saber o que são especiarias. Por que os portugueses saíram da Europa? Selecionar sétimo ano. Aqui a gente vai conversar um pouquinho agora sobre especiarias e depois sobre as atividades. Vou estar explicando uma por uma, tá? Ó, especiarias. Especiarias, ó. O LDI da página 28, mesma coisa. Pimenta, cravo, canela, várias coisas, ó. Açafrão. Especiarias. Por que os portugueses... Deixa eu pegar aqui um slide que dá para entender. Por que os portugueses saíram lá da Europa e foram até a Índia?
Em busca de especiarias, certo? Em busca de especiarias. E o que são especiarias? Por que os portugueses, o que tinha de especiarias que os portugueses se aventuraram durante 100 anos? O que são especiarias? Estão conseguindo ver a tela da apresentação? Lá em cima lá está a apresentação, ó. Ok. Ok. Estão vendo? Estão conseguindo? Especiarias são temperos, são produtos da natureza. Ó. Especiarias, quando perguntar na prova, quando ler, especiarias são esses temperos aqui, ó. Pimenta, cravo, canela. E por que elas eram tão caras? Por que as especiarias eram tão caras? Por que os portugueses saíram da Europa para se aventurar? É uma lógica, porque naquela época não tinha, né? Naquela época não tinha. E por que precisava tanto? Principalmente, pessoal, a gente vai ter que, essa aula, entender um pouquinho sobre isso. Que naquela época não tinha geladeira, não tinha como conservar, então as especiarias eram conservantes. Eu vou estar pegando depois um slide aqui para estar mostrando para vocês. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, depois eu retomo. E hoje, vocês acham que esses temperos têm valor? Naquela época custava ouro. Pessoal, naquela época não havia geladeira, então, quando chegava no inverno, eles matavam os animais, o boi, e a carne precisava ser conservada. E uma maneira de conservar a carne é através de sal e tempero. Então, eles eram obrigados a ter especiaria, questão de sobrevivência. Então, as especiarias era necessário. Como não havia geladeira, freezer, nada, as especiarias ajudavam a conservar, temperar a carne que eles tinham. Então, quem não tinha especiarias tinha que comprar. E eles compravam dos mercadores italianos, que eles compravam dos mercadores árabes. Então, as especiarias acabavam se tornando muito cara. Hoje, não sei se alguém vai no mercado, hoje será que tem algum valor? Vou estar colocando aqui na tela, olha só. Se fosse comprar, não sei se vocês estão, eu vou tentar aumentar a tela. Se fosse comprar o cravo da Índia, um pacotinho no mercado do cravo da Índia custa cerca de 8 gramas, 8 gramas, daquele pacotinho pequeno que geralmente está numa estante, né? Ou na padaria, ou padaria também, ou mercado, ou farmácia, que seja. Deixa eu ver essa mensagem, veio uma mensagem. Aqui, deixa eu pegar aqui. Pessoal, naquela época tinha muito dinheiro.
valor e hoje também tem. Olha só, cravo da Índia, um pacotinho de 8 gramas custa R$ 4, 3 que seja. Mas se for comprar 1 quilo de cravo da Índia, vai custar mais de R$ 500. Olha só, até hoje as especiarias acabam tendo um grande valor. Se for comprar 1 quilo, é claro, ninguém vai usar 1 quilo, mas se fosse comprar 1 quilo, se precisasse, vamos supor que não existisse mais energia e precisava disso. Se fosse comprar folha de louro, um pacote de 5 gramas custa R$ 2,49. 1 quilo de folhinhas custará quase R$ 500. Olha só, quase R$ 500. Noz moscada moída. Um pacote de 50 gramas custa quase R$ 16. Se for comprar 1 quilo, mais de R$ 300. Olha só. Olha que caro que sai. Canela. Um pacotinho de 20 gramas custa R$ 2,49. Agora imagine 1 quilo. Olha só. 1 quilo. Como acaba sendo caro, né? Se for noz moscada inteira, 1 quilo, quase R$ 800. Olha só. Até hoje acaba tendo grande valor. Você tem que, principalmente nessa aula, tem que entender um pouquinho sobre o que são especiarias. Sempre vai estar. Eu vou encerrar essa apresentação aqui. Pessoal, principalmente eu gravei a aula e nessa aula saber que os portugueses eles foram até as Índias em busca de especiarias. Saber que nessa época tinha muito valor, né? E através disso eles acabaram chegando ao Brasil. É o motivo que hoje nós estamos falando português. Por quê? Os portugueses foram até as Índias. Eu quero abrir o microfone, uma mensagem. Vocês têm que saber, eu até coloquei a definição aqui, no LDI, na página 28, tem especiarias. Tem que saber o que é isso. Tem que saber o que é isso e saber que, e essa resposta vai ligar ao nosso título, o comércio europeu com o Oriente. O que fez esse comércio da Europa com o Oriente foram as especiarias. Especiarias. Só pensar um pouquinho sobre pimenta, cravo, canela. E eles buscaram, né, um novo caminho. Se surgir alguma dúvida, eu vou estar abrindo agora as perguntas que eu passei na atividade. Agora vai entrar um pouquinho. O Davi Newton quiser liberar o microfone, a Ana, a Cibele, Gabriel, Isabela, Marcelo, quiser abrir o microfone, quiser colocar algum comentário ou alguma pergunta. Qual seria a Tranquilo? definição? Conseguiu? Qual seria a definição? Isso, eu coloquei lá no chat, ó. São produtos naturais como canela, cravo, gengibre, pimenta. Eu vou estar passando agora, eu vou estar fazendo a leitura com vocês das atividades. Se alguém não. Eu vou explicar a atividade e se surgir alguma dúvida, daqui a pouco vocês comentem e eu torno a explicar. Eu vou abrir uma apresentação e vou estar colocando a lista de atividades. Vamos aqui, abrir a minha tela, apresentação.
Deixa eu arrumar aqui primeiro. Eu vou estar lendo e vou estar comentando um pouquinho com vocês. Davi Newton, dá um retorno para mim, se vocês estão conseguindo visualizar essa tela do Word. Pode ser por áudio, que agora eu não estou vendo a tela. Sim, estamos conseguindo sim. Tá, então eu vou estar lendo aqui, ó, se alguém já respondeu, quiser compartilhar, pode abrir o microfone, não fica com vergonha não. Cite alguns produtos que eram buscados pelos europeus em terras distantes. Página 28, lá, ó, tem 4 exemplos. Três exemplos. Noz moscada, pimenta do reino e gengibre. Perfeito, perfeito. Então, esses produtos são especiarias, ó, especiarias. Um comentário só. A segunda pergunta, tem no próprio livro, né? Por que Portugal foi o primeiro reino a fazer essas navegações? Por quê? Alguém pode abrir o áudio? Eu sinceramente não sei, mas... Tá, Isabela, qual foi a sua resposta? Eu acho que por causa que estava precisando de mais dinheiro, vamos dizer assim. Quase isso. Se vai se aventurar porque precisa de dinheiro. Pessoal, na página 29, olha só. Primeiro, olha o mapa. Portugal tinha uma boa localização geográfica. Isto é, ele estava perto do mar ou do deserto? Perto do mar. Claro, é mais fácil para ele navegar. Agora, vamos pensar um pouquinho. Se é um país que não está perto do mar, é fácil de navegar? Claro que não. Não, então a primeira explicação é a localização geográfica. Isto é, ele estava perto do mar. Virando a página, vocês vão perceber que Portugal ele tinha o conhecimento das tecnologias da época para medir a distância, para navegar. Tem 3 exemplos de tecnologia lá em figuras. Alguém pode fazer leitura? Página 30. Astrolábio. Isso. Bússola. Isso. Ó, Portugal, perto do mar, tinha essas tecnologias de navegação da época e, além de tudo, Portugal já era um reino, não tinha guerra, então é fácil, né? Só pelas imagens, ó, vocês percebem como fica fácil. Vocês vendo o mapa, vocês vendo as figuras, já ajuda a responder. Pessoal, alguma dúvida na número 1, número 2? Deixa eu abrir aqui para ver se tem mensagem. Se quiser abrir o microfone, abram. Fica melhor para mim estar comunicando com vocês. Não tem dúvida. Eu só estou respondendo aqui, no Word aqui, que eu coloquei. Tá, não tem dúvida. Tá, vamos para a próxima. Quais eram os instrumentos utilizados pelos portugueses nas grandes navegações? Isso aqui eu acabei de mencionar, né? Na página 30 já ajuda, né? Número 4. Por qual motivo o Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso? Não sei. Por qual? Tá lá no mapa, olha lá no mapa. Na página 30 tem um mapa lá, não tem um mapa? Sim. O que que tem nesse mapa aí? Olha, o que está circulado nesse mapa? Olha só. Vê se é uma batata, uma cenoura, vê se é uma maçã, o que é?
monstros, vamos dizer assim. Isso, monstros. Por que que eles, ó, lá no finalzinho, ó, eles estão dizendo que eles acreditavam que tinha monstros nos oceanos. Professor, por que que eles pensavam uma tolice dessa? É porque, assim, ó, não tinha motor, eles não conheciam muito o mar, e toda vez que ia navegar, nunca navegava uma caravela, um barco sozinho. Nunca navegava, porque geralmente dava uma tempestade, ou se perdia e acabava afundando e não vinha notícia. Então sempre iam dois barcos, duas caravelas. E era normal, quando dava uma tempestade, um vento muito forte, afundar o barco. Então eles pensavam que quem afundava o barco não chegava, não retornava para Portugal, eles pensavam que era monstro, que acabava quebrando a embarcação, afundando. Então, eles tinham esse imaginário pelo fato de estar morrendo muita gente nessas viagens, tá certo? Não era uma coisa segura, até hoje não é, né? Então, vamos para número, continuando nessa aqui, ó. Por que que eles falavam, né? Conheciam como o Oceano Atlântico como um lugar tenebroso. Por quê? Por quê? Porque achava que tinham monstros. Isso, e porque morriam muitas pessoas. Entendeu? Então, se é um lugar que morre muitas pessoas, então é um lugar bom, não, é tenebroso. Tenebroso de trevas, um lugar ruim, arriscado. Quero que vocês. Se, pessoal, seja bem-vinda, Helena. Se algum comentário, alguma coisa não entender, vocês interrompem o professor. Davi, está conseguindo ver a tela do professor? Deixa eu ver aqui. Sim. Vocês estão percebendo que vendo o mapa, vendo as gravuras do LDI, fica mais fácil de entender o assunto? Sim. Tá, vamos na número 5. Aproximadamente quanto tempo durou as viagens até a Índia? Quanto tempo, mais ou menos? Um século, vamos dizer assim? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a Isabela, comenta lá. Ela deve ter feito esse aqui é fácil. Mais ou menos quantos? 1 ano, 2 anos? Aquele trajeto todo. Foi uma coisa rápida? Foi uma semana, 2? Isso, Isabela. No final da página 32, tá lá assim, ó, um pouco mais de 100 anos. A resposta pode ser essa. Página 32, no último parágrafo. Não sei se o Davi está com o livro de vocês. Eu tô. Uhum. Pode ler lá, professor? Qual é mesmo? Desculpa. Página 32, último parágrafo. Demorou pouco mais de 100 anos e várias expedições até os navios portugueses contornarem o continente africano, chegando à Índia e à China, no extremo oriente Perfeito. das terras que atualmente formam o Brasil. Perfeito. No início lá já tem, viu? Não é difícil de estar entendendo. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Não tem. Pessoal, se não entender, você comenta alguma coisa ou puxa o microfone. Sempre ele Ó, em 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla. De que maneira essa ocupação influenciou a mudança das rotas comerciais realizada pelos europeus em direção ao Oriente? Por que que o que mudou a partir de 1453? O que mudou? Deixa eu ver se eu consigo copiar o mapa aqui. Vou copiar o mapa e vou tentar colar no Word para ficar vocês entenderem melhor essa parte. Deixa eu ver se eu consigo colar esse mapa. Essa pergunta, a 6 e a 7, pessoal, é a mais difícil, tá? 6 e a 7 é mais difícil e é normal surgir alguma dúvida. A pergunta é por que o que alterou a partir de 1453? A partir de 1453, por quê? Aqui, ó, de que maneira... Pessoal, o professor explicou na videoaula e ainda há pouco que antes as especiarias, ó, estão vendo esse mapa?
Davi, Sim. ó, as especiarias vinham da Índia, depois acabava indo até a Europa, tá vendo aqui o trajeto era tudo por terra e pelo mar Mediterrâneo. Quando os turcos dominaram essa região, eles dificultaram, não é, acabaram meio que proibindo e cobrando muito alto esse valor. Aí Portugal pensou assim, opa, se por terra e pelo mar Mediterrâneo tá difícil, eu vou criar uma nova rota até a... Índia. Perfeito. Então, o X aqui está dizendo de bloqueio, tá vendo? Houve um bloqueio nesse percurso de especiarias. E a aventura agora não era por terra, era pelo... Mar. Perfeito. Entenderam a lógica? Então eles bloquearam a passagem deles ali, eles tiveram que passar pelo mar? Isso, isso. Deixa eu pegar, tem aqui o de vocês, ó. No livro de vocês, vai estar onde? Vai estar no... Vai estar na página 31. Página 31, no primeiro parágrafo, ó. Na segunda frase. Tu pode ler, Davi Newton. Em todo o Mediterrâneo. Em todo o Mediterrâneo havia constantes disputas entre cristãos e islâmicos pelo domínio das rotas e pontos comerciais. Perfeito. Ó, aí para os lusitanos, ó, lusitanos são portugueses, tá? Esse adjetivo, se quiser colocar na apostila de vocês, toda vez que falar lusitanos, tá falando sobre portugueses, ó. Para os portugueses, navegar e expandir seus mercados também significava lutar a favor da região. Então, se os turcos otomanos proibiram o acesso, eles criaram uma nova rota até a... Índia. Perfeito. Daqui a pouco você pode melhorar a sua resposta, mas é porque houve a necessidade, né? Sim. Agora vamos para a pergunta, né? Estão ouvindo bem o áudio aqui? Falaram que não. Eu tô. Davi está ouvindo. Isabela, Marcele, Cibele, Gabriel Santos, Gustavo, Ana, Lena. Me ajuda, Lena. Estão ouvindo bem o áudio? Está saindo... Eu sei. Ok, perfeito. Vamos para a última, a número 7. Que relação? Quando lê essa palavra relação, está falando assim, o que tem a ver? A centralização política com as expedições marítimas. Pessoal, isso aqui é muito difícil porque é uma palavrinha técnica. Ó, centralização política, eu vou abrir bem essa tela aqui, ó, que a gente vai... Essas palavras a gente precisa entender enquanto estiver na escola, como sempre comento, oitavo, nono, ensino médio, que seja, faculdade, vai utilizar, e depois está na escrita. Centralização política, nós estamos falando de centro. Então, é quando Portugal se tornou um reino. Deixa eu aumentar aqui. Estão ouvindo bem? Estão vendo... Davi, está conseguindo ver bem o Word aqui? Sim. Ó, então, eu colocando a explicação, ó. O que pode ser... O que tem a ver quando Portugal se tornou um reino? Quando Portugal se tornou um reino e com a realização de expedições marítimas, ó. Professor, traduz expedições marítimas. Viagens pelo mar. É igual ao título da nossa apostila, Grandes Navegações. Perfeito. O que tem a ver de Portugal se tornar um reino com as viagens marítimas? Isso ajudou, não ajudou? O que tem a ver uma coisa com o outro? Vamos pensar um pouquinho. Agora, centralização política, nós estamos falando sobre um reino, um território único, né? Sim.
E o que isso tem a ver com as viagens marítimas? O que tem a ver isso com viagem marítima? Sinceramente, não sei. Não sei. Vamos pensar um pouquinho. O que isso tem a ver? O que tem a ver de um reino está querendo se tornar rico? As viagens marítimas é em busca de especiarias, né? E se revendesse ia se tornar rico, isso, né? Fácil. O que tem a ver? Conseguir mais dinheiro, vamos dizer assim. Professor, tá sem áudio, professor? Tá mutado, professor. Ctrl D. Dá Ctrl D que já sai. Ok. Fechou? Estão ouvindo? Sim. Pessoal, olha só. Então é mais difícil. O que tem a ver de um reino com as viagens marítimas? O que tem a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra? Que eles querem se enriquecer. Perfeito, perfeito, perfeito. É uma maneira de tornar o reino rico, poderoso. Então, as viagens marítimas vão ser utilizadas por Portugal para se tornar pobre ou rico. Davi, Oi. que será? As viagens marítimas vai ser uma forma de tornar o reino rico. Que poderoso. Perfeito. É uma. Pessoal, eu vou fechar essa tela da apresentação, tá? Eu vou fechar essa tela, vou abrir novamente aqui, que a gente daqui a pouco vai encerrar a aula. Calma aí. Deixa eu encerrar a apresentação. Essa aula tava legal. Tava top. Deixa eu acabar a apresentação. Não tem os falatórios lá da sala. Melhor coisa. Professor, e como é que eu faço para mandar lá as respostas? Tu pode mandar por mensagem, mas se você entendeu, não precisa, que quando eu retornar eu dou visto. Se tu quiser mandar como numa mensagem, entendesse? Sim, ok. Já tô respondendo aqui. Pessoal, tá acabando a aula. Alguma dúvida, alguma palavrinha que não entenderam? Alguma coisa? Eu não. Nada não, senhor. Ó, manda por mensagem. Se alguma palavrinha que você não entendeu, alguma pergunta, você manda uma mensagem. O conteúdo é simples, é fácil, é muito legal. Tem muito filme sobre isso também. Futuramente até eu colocar como dica. Mas se não entendeu uma palavrinha ou uma pergunta, mande, tá, pessoal? Ok. Um abraço, pessoal. Até mais. Eu vou agora para a turma do 8º ano. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Isaac. Ó o corona, hein? Criou coragem aí para falar aí, ó, que bom. Melhor Um abraço. coisa, Cláudio.